Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Eu me chamo Pablo e hoje eu vim trazer aqui um vídeo para vocês que é mais uma reflexão ou coisas que aconteceram, mudanças que eu fiz tanto na minha vida como trader como na minha vida pessoal. E é basicamente o motivo desse vídeo é a razão do porquê eu parei de criar conteúdo no Instagram. Que eu parei de interagir mais no meu Instagram. Eu tenho um Instagram focado em mercado financeiro, além do meu Instagram pessoal. E por muito tempo eu interagia muito, compartilhava, postava stories, gravava Reels, essas coisas e tal, querendo crescer, né, nas mídias sociais e ser mais reconhecido, né, no mercado financeiro. Mas de um tempo pra cá, à medida que eu fui focando muito nas mídias sociais, eu percebi que o meu desempenho como trader, ele foi caindo bastante. E chegava momentos que eu olhava pro gráfico e eu pensava assim: o que eu tenho que fazer? Saca? Tipo, você gravar um stories ali, um take, é legal. Gravar um Reels de uma operação que você fez e não sei o que e tal. É legal, o pessoal fala: ah, você é foda, não sei o que. Só que eu percebi que eu estava operando para tentar agradar os outros e para tentar impressionar os outros. Eu não estava operando nem para mim e nem pelo dinheiro. Eu estava operando pelos outros. E isso estava fazendo com que o meu desempenho, o nível das minhas análises caíssem bastante. E chegava momentos assim que era difícil a tomada de decisão na hora de clicar. E às vezes eu sabia o que fazer, só que mesmo assim eu fazia o errado. Porque eu estava naquela de tentar fazer aquele take de Instagram, aquele take para impressionar, e não com o objetivo de me desenvolver. Porque o mercado financeiro ele é uma batalha contra você mesmo. Você está lutando, você está guerreando, você está sendo avaliado por você mesmo. É o significado de amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Está dentro do mercado. O mercado ele mostra coisas sobre você que nem mesmo você sabia. E essa coisa de rede social, de ficar postando Reels, gravar take, story de operação, eu percebi que eu estava me sabotando com isso. Que isso estava fazendo com que eu buscasse operação onde não tinha. E consequentemente, isso traz malefícios, traz coisas para sua vida como trader que de repente você já tinha se livrado. Só que essas coisas voltam, como por exemplo, overtrading. Tinha muito tempo que eu não apanhava para overtrading, e depois disso eu comecei a apanhar muito para overtrading. Principalmente ali depois que eu tive a brilhante ideia de gravar um teste público, né? Tentando gravar ali, tentando aprovar um teste. E a pressão que eu tive
fazendo isso foi enorme. Tanto que acabava me afetando muito. E eu perdia uma boa operação, não pegava uma operação que seria muito boa, que iria me fazer aprovar a conta. E ao mesmo tempo eu não pegava essa operação, eu continuava olhando, operava, tomava stop. Aí eu ia naquela de tentar recuperar, aí eu operava de novo, tomava stop. E acarretava que eu ficava, porra, o que eu tô fazendo? Tipo, eu tenho 5 anos desde que eu conheci o mercado financeiro até hoje. Tem 5 anos. Tipo, eu já passei por isso. Eu já lidei com isso. Eu já superei isso. Tanto que ano passado, antes de eu começar essa coisa toda de tentar virar criador de conteúdo no Instagram, não sei o que, eu tava tirando uma grana muito boa no mercado. E sem prop firme. Eu tinha uma conta real na SNES, que eu lembro que no mês de janeiro eu depositei ali $300 naquela conta. Eu falei, pô, preciso de uma conta real. E eu não queria mais mexer com prop, tinha umas contas reais, tinha umas contas na D5, eu tinha perdido essas contas. Aí eu decidi, pô, vou botar um capital aqui e vou operar esse capital. Fiz esse depósito, mês de janeiro. E de fevereiro até junho, julho, acredito eu, até ali, depois do meio do ano, eu operei só conta real. E eu tava fazendo muita grana. Tipo, eu pagava aluguel. Muitas das vezes eu eu cheguei a pagar meu aluguel ali com o dinheiro que eu tirei do mercado. Imagina, eu pagava R$1.000 de aluguel. Uma conta de $300 eu conseguia tirar o valor do meu aluguel, sem tirar todo o capital da conta, deixando o capital ali. E eu chegava, tipo, numa semana fazer $200, $150 de lucro. Aí eu fazia essa grana, sacava, deixava um pouquinho, fazia, sacava, deixava um pouquinho. E por bastante tempo eu mantive assim, numa conta real. Depois que eu comecei nessa coisa de futuros, que eu resolvi começar a virar um criador de conteúdo pro Instagram, ficar mais ativo nas redes sociais, que até então nessa época da conta real eu usava o Instagram, só que não era como se tornou. Tipo, eu postava um story, marcava ali um pessoal ou outro que eu tinha aula, o GK, o Gustavo, fazia um repost ali, mas só que não era aquela coisa focada. Eu não gravava meu trade ao vivo, não gravava story mostrando o trade, essas coisas, eu não fazia esse tipo de coisa. E eu não tinha essa pressão de mostrar resultado. Depois que eu comecei a focar mais no Instagram, que meu Instagram de certa forma começou a crescer, porque até então eu tinha 50, 60 seguidores naquele Instagram, que era uma conta nova, e hoje eu tô com quase 400. E eu não tinha essa coisa na cabeça me afetando para me atrapalhar a operar. Então eu farmava dinheiro. E depois que eu comecei com essa coisa toda de gravar operação e tal, não sei o que, e botar o gravador ali para gravar minha execução, isso começou a afetar muito o meu desempenho e a minha evolução, porque eu de certa forma parei de estudar coisas sobre mercado financeiro para começar a estudar coisas sobre produção de conteúdo.
Então, tipo, eu parei de estudar macroeconomia, ICT, para aprender a editar vídeo, para aprender a fazer a legenda bonitinha, para aprender a fazer design de capa de vídeo, para isso, fazer post, design de post. Então, a minha evolução, tipo, fez assim, ó. Eu estava subindo, aí fez isso, depois do meio do ano pra cá. E como eu falei há uns minutos atrás, tipo, coisas que você não fazia mais, erros que você não cometia mais, você volta a cometer, porque você já tinha passado daquele estágio, você já tinha passado. E quando você decai, você volta para aquele estágio onde você cometia aqueles erros. E é por isso que eu voltei a cometê-los. Como eu falei, overtrading, colocar mais risco na operação, analisar errado, errar o viés, coisa. E por esse motivo, depois que eu percebi, ali de dezembro pra cá, que eu percebi isso, eu pensei, pô, isso aqui que tá me afetando. Eu preciso sair disso. Porque senão eu não vou evoluir. Eu vou ficar na mesma. Ou até pior. E por esse motivo que eu parei de criar conteúdo no Instagram. Eu gravo pro YouTube porque o YouTube eu tenho o livre-arbítrio de postar quando eu quiser. Eu não tenho essa pressão do YouTube, porque tipo assim, foda-se. O YouTube não é uma rede social como o Instagram. O YouTube de fato é uma rede social, mas não é uma rede social como o Instagram. São formas diferentes de conteúdo. Então eu decidi gravar uma vez ou outra assim pro YouTube, porque eu, de certa forma, estou mais confortável com o YouTube. O YouTube não me afeta tanto assim na produção de conteúdo como o Instagram estava me afetando, por ter aquela pressão de mostrar resultado. Então foi por isso que eu decidi só gravar um vídeo ou outro pro YouTube mesmo. E esse vídeo aqui ele está ficando como um relato de uma experiência que eu tive, e eu percebi assim, de fato, a mudança de análise do desempenho das minhas operações, de como eu observo o mercado, dos meus resultados, depois que eu parei de usar o como uma forma de validação. O Instagram era algo para me validar. Nossa, eu vou postar aqui um story, um trade que eu fiz porque eu sou muito foda. E aquela coisa de mostrar quanto dinheiro tá ganhando, eu nunca fui fã disso. E de certa forma eu comecei a fazer isso também. Então esse tipo de coisa estava fazendo com que o meu desempenho como operador, que é o que eu gosto de fazer, que é trade, caísse, e caísse muito. Então por isso que eu fiz esse tipo de mudança. Talvez não penso tanto em voltar a postar coisa no Instagram assim. Eu estava pensando até em deletar aquela conta e ficar só com a minha conta principal, que é a minha conta pessoal mesmo, porque eu não tenho mais essa vontade de criar conteúdo como trader ali no Instagram e tal. Mas mais pra frente ali, quando eu estiver mais tranquilo, mais de boa, talvez eu volte a postar uma coisa ou outra. Mas sinceramente, por agora,
é muito difícil eu querer voltar a postar coisa no Instagram. Mas tá lá o Instagram. O YouTube eu vou continuar postando sim. O YouTube pra mim é uma forma diferente. Eu quero postar conteúdos além do trade, do mercado financeiro, sobre economia, que é o que eu estudo. Porque a gente vê, existe muita desinformação por aí, principalmente esses caras que se dizem investidores, são financistas, querem falar de economia, mas não entendem bosta nenhuma de economia. E é por isso que eu vim com esse vídeo, para só mostrar para você esse relato, se você passou por algo do tipo também, ou semelhante. Deixa aí nos comentários, deixa o like também, compartilha esse vídeo para alguém que talvez esteja passando por algo que esteja fazendo com que o desempenho no mercado caia e essa pessoa precisa de ajuda. Mas o importante é você reconhecer os erros e reconhecer o que está acontecendo, porque no final você resolvendo os problemas dá tudo certo, tá? Deixa o like, até a próxima, falou!